Nós estamos de volta com programação nacional, hoje conversando sobre uma nova tecnologia, a impressão 3D, que vem revolucionando aí o mercado já há alguns anos. E a gente está vendo várias aplicações aqui da impressão 3D no cotidiano, desde peças simples ao uso na medicina, no mercado automotivo, enfim, em muitas áreas. E a impressão 3D traz mudanças também para os estudantes. Na arquitetura, por exemplo, muita coisa mudou, olha só. Na máquina, gesso e água se tornam formas improváveis. Na educação, a impressão 3D ajuda a dar mais liberdade e incentiva a criatividade dos alunos. Esta maquete é um exemplo, de uma estrutura que tem peças variáveis em ângulos e em comprimentos e que essa peça dificilmente poderia ser feita manualmente. O Laboratório de Automoção e Prototipagem para Arquitetura e Construção da Unicamp foi um dos primeiros institutos brasileiros a adquirir uma impressora 3D em 2006. As aplicações na arquitetura podem ser tão grandes quanto o investimento de $25 mil. Agora a gente tem uma nova revolução também, a revolução digital na arquitetura. Os novos equipamentos exigem outra postura do profissional. O principal impacto é que a maquete deixa, de uma vez por todas, de ser vista como um produto final, apenas de apresentação ao cliente. A maquete agora é um objeto de trabalho e trabalhar com uma coisa muito mais física do que simplesmente olhando numa tela de computador. Então, ela facilita a avaliação de alternativas e ela facilita principalmente o trabalho colaborativo com equipes multidisciplinares. Fora do Brasil, onde a impressão tridimensional é mais comum, os experimentos prometem trazer outra dimensão ao tamanho das obras possíveis. Além da utilização para protótipos, a impressão 3D tem outras diversas finalidades, entre elas a construção civil. Dentro de alguns anos, essa paisagem que a gente está acostumado pode mudar completamente. Talvez a fabricação a personalização em massa, que você pode dar características diferenciadas para diversas residências num sistema de produção em massa na indústria, por exemplo. Se em um primeiro olhar tudo parece simples, a automação dos processos não dispensa o conhecimento teórico. O conhecimento geométrico é bem importante para operar esse tipo de ferramenta. Puxa vida, Jorge, a gente viu ali impressão de paredes de construção. É exagero a gente dizer que no futuro a gente vai poder ver essa cena aí? Não, eu acho que vai ser a realidade e ela não está muito longe. Na verdade, o que a gente tem são movimentos em eixos, em 3 eixos, e você vai conseguir depositar materiais em pontos específicos, que é o que é feito hoje. Uma casa é levantada por uma sequência de camadas, Você vai subindo tijolos, vai subindo uma estrutura, e isso cresce de baixo para cima, que é o natural na prototipagem. Então, não, eu acho que isso aí é o futuro e não está muito longe. Inclusive, o caso mostrado é do professor Koshneves da Califórnia, Sim. Da Universidade da Califórnia. Lá já é real. Lá eles estão fazendo estudos em escalas, porque, na verdade, seriam equipamentos de tamanho monstruosos, muito grandes, gigantescos. Então, eles estudo de viabilidade dessas tecnologias. E o que há 10 anos atrás talvez pudesse parecer uma coisa estranha, uma máquina de fazer casas, hoje isso já está se tornando um pouco mais natural. Haja coração para a gente aguentar tanta novidade, Coisa que quem está em casa nunca poderia imaginar isso. Não poderia mesmo. Eu não vou estar vivo para ver isso. Vai estar vivo sim, Pode ser mais rápido do que você imagina. Muito mais rápido do que podemos imaginar. E isso tem crescido muito. Agora, com relação à indústria ainda, Jorge, a gente pode falar num fim de uma exclusividade? Por exemplo, a gente até falou no outro bloco, ou foi citado na reportagem, se não me engano, a indústria de sapato, por exemplo. Se eu tenho uma concorrente que quer dar uma olhada naquele protótipo, ela pode produzir um semelhante desde que tenha o desenho em 3D no computador. Sim. É o fim da exclusividade? Não, eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Eu acho que ele vai aumentar, se não a exclusividade, mas o que a gente chama de customização de massa ou a especialização dos produtos, Então, imagina que você compra um telefone hoje, todos os telefones da marca X, modelo Y, eles são quadradinhos, pretinhos, eles tentam sofisticar, mas você não vai querer isso. Você vai querer um mais redondinho no canto, vermelhinho, então você vai lá na loja e diz, olha, configura seu telefone de tal maneira que
na semana seguinte ou daí uma hora você volta lá e pega seu telefone do jeito que você quer. Uma florzinha pintada na capa. Personalizado. Então, essa é a indústria do futuro. E é isso que também está sendo colocado nos países desenvolvidos, de maneira que eles querem levar de volta a manufatura para esses países, principalmente na área médica, na área de produtos de alto valor agregado, eles querem levar a manufatura de volta que tenha valor comercial forte. Então, todos os relatórios mais recentes que você pode ler aí do último ano, esse ano agora, 2013, é que os países como os Estados Unidos, a Europa, são os blocos principais, né? Eles estão investindo fortemente nisso, fortemente nessas tecnologias. Os Estados Unidos perderam um pouco o bonde da história com a manufatura indo para a China e eles querem levar isso de volta. Então, eles dizem o seguinte, a manufatura de baixo valor agregado, não é? Imagina fazer cimento, não é? Baixo valor agregado, ela fica em países pobres. A manufatura de alto valor agregado vem para o nosso país e a gente consegue exportar isso aí. Então, tipicamente, as indústrias de alto valor agregado são a indústria médica, componentes médicos, né, instrumental médico, e a indústria de personalização, né, de produtos em geral. Imagina, por exemplo, o caso de uma empresa que produz aviões. Né? No nosso caso aqui no Brasil, a Embraer usa esse equipamento, eles constantemente visitam a gente lá, a gente tem uma relação muito próxima. Nas peças? Boa. Não, eles têm equipamentos que produzem, eles usam isso para produzir os aviões. Né? Ou, não para colocar nos aviões para voar naturalmente. Sim. São peças para se desenvolver partes para os aviões. Né? Então, são conceitos. Agora, imagina que você pudesse tirar dessa máquina hoje e colocar diretamente nos aviões, e isso em alguns lugares já começa a ser feito. São aviões que são produzidos 2, 3 unidades, talvez, ao mês, ou menos. Então, não faz sentido você ter todo um custo enorme de fazer o ferramental, chamado ferramental, para fazer essas peças plásticas enormes lá de dentro, se você pode ir lá e fazer uma específica para aquele avião, para alguém que vai para a Arábia Saudita, alguém da Arábia Saudita comprou, alguém da Argentina já comprou, já que é diferente, então ele vai ter que fazer um avião um pouco diferente. Estou dizendo aviões customizados, aviões especializados. Né? Essa peça que a gente tem aqui, essa azul, ela é um pouco diferente das outras, ela é articulada. Essa peça é articulada. Isso é uma grande vantagem dessas tecnologias. O que você pode fazer aqui é ter uma estrutura que sai da máquina conforme ela está, funcional, sem precisar montagem. Essa peça não foi montada. Ela sai prontinha, assim. Pronta desse jeito. Então, qual é a grande vantagem disso? Qual é o conceito que existia até esse momento, que é o mais forte? É o projeto para a montagem. Então, toda a indústria, ela pensa assim, quando você vai montar um carro, ele tem que ser feito de tal forma que tenha acesso para colocar as peças nos devidos lugares. Imagina que no futuro você possa, então, fazer uma caixa de câmbio de um carro completa. Sem montar. Isso vai acontecer. Não é o futuro amanhã. O comecinho está aí, ó, nessa peça aqui. E algumas estruturas como essa, por exemplo, a gente tem feito em projetos de pesquisa, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um instituto irmão nosso, né, que vão em balões a 30, 40 mil metros de altura para poder verificar, fotografar o universo em termos de raio-x, ou antenas que captam, por exemplo, o que é chamado clima solar. Então, a gente tem tentado colaborar nesses projetos de pesquisa de maneira que essa pesquisa sai rápido. Eles não perdem tempo fazendo o que não é o objetivo deles. Sim. Então, isso o CTI tem feito um trabalho intenso também, que é um programa que a gente chama de Programa para Apoio a Experimentos Científicos. Você falou da peça que sai pronta já, como se a gente fosse montar, por exemplo, a caixa de câmbio, que saísse pronta, que não tivesse que montar num carro. Se a gente transportasse essa ideia para uma casa, por exemplo, para quem está em casa entender, seria como se a gente tivesse as paredes levantadas e a porta já colocada, tudo pronto. Seria tudo possível pronto. isso? E até mesmo algumas cadeiras lá, alguma mesa. Tudo certinho. Por que não? Então, essas coisas estão crescendo também. Vale lembrar que essas tecnologias, a gente está falando de prédios, né? Fazer prédios, então você vai precisar de máquinas enormes. Mas hoje já é realidade, eu tive há pouco tempo na Alemanha, já é realidade você fazer esculturas de 1/10 do diâmetro de um fio de cabelo. Então você pode ouvir uma Vênus de Milo, feita no Laser Center de Hannover, na Alemanha, 1/10.
Para que vai servir isso? Eles não sabem ainda. Eles não sabem como uma peça articulada como essa, de 1/10 do diâmetro de um fio de cabelo, pode ser usada. Mas imaginemos que no futuro a gente possa construir micro-robôs que pode, por exemplo, navegar por dentro do seu sistema de artérias e veias e fazer uma intervenção num ponto que você quer. Muito útil, Hoje sim. essas máquinas não são possíveis, mas já podem se pensar no futuro. Então as aplicações, elas são... A limitação está na mente humana, não está hoje mais nos equipamentos, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver a impressão 3D no mundo das artes. Você vai conhecer a história do empresário que virou escultor e que já utiliza a impressão 3D nas obras dele. E saiba como ele usou a impressão 3D para fazer a escultura do Papa Francisco que a gente mostrou no começo do programa, tá bom? Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho.